Olá, galerinha! Vamos a mais uma videoaula sobre juros simples. Se vocês gostarem, deixa um like aí no canal. Vamos falar um pouquinho de juros, né? Quando uma pessoa toma dinheiro emprestado de um banco, ela paga uma espécie de aluguel pelo tempo que fica com o dinheiro. Por isso, ao devolvê-lo, ela sempre pagará mais do que pegou emprestado. Esse aluguel que a pessoa paga é sempre uma porcentagem do valor do empréstimo. Portanto, quanto maior for o empréstimo, maior será o aluguel. Além disso, quanto maior for o tempo que a pessoa ficou com o dinheiro, maior será esse aluguel proporcionalmente. Quando uma pessoa aplica, por exemplo, um dinheiro, é como se ela tivesse emprestado dinheiro ao banco. Então, é o banco que paga o aluguel para a pessoa, do mesmo modo anterior. Então, veja aqui, pessoal, que eu escrevi para vocês. Toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em que se empresta ou que se pede emprestado é chamado de juro. Quando falamos em juro, devemos considerar o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado, chama-se capital. A gente representa pela letra C maiúscula. A taxa de porcentagem que se paga pelo aluguel do dinheiro chama-se taxa de juro. A gente representa pelo I. O total que se paga no final do empréstimo, que é o capital mais o juro, a gente chama de montante. E o valor do aluguel que a pessoa paga ou recebe é os juros. Vejamos algumas situações em que envolve juros. Vamos ler aqui um probleminha comigo, ó. Dona Regina vai a um banco e faz um empréstimo de R$12.000 por 3 meses. É estabelecida uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Qual a quantia que ela deverá pagar de juro e qual o total que Dona Regina terá de pagar no fim do empréstimo? Vamos lá então, turminha. Olha, vamos indicar por X a quantia que ela deverá pagar de juro, certinho? Então, vamos lá. Então, X, vamos chamar de X é igual. Então, X é a quantia que ela deve pagar de juro. Então, X é igual a 2,7% de 12.000, certinho? Vezes 3, porque são 3 meses, certinho? Então, eu tenho aqui, vamos transformar isso daqui, a porcentagem, em número decimal. Olhem aqui embaixo, pessoal, vamos fazer um rascunho aqui, ó. Bem, olhem aqui, ó. Acompanha aqui, ó, 2,7% é igual a 2,7 sobre 100. Isso é igual, se eu dividir, a 0,027. Se anda 2 zero, duas casas, uma, duas, ó. Uma, duas, vírgula. Então, eu tenho que transformar isso aqui em decimal. É isso que eu fiz aqui, ó. Certinho? Então, vamos colocar esse valor aqui, ó. Então, vai ficar 0,027. D na matemática é vezes 12.000 vezes 3, certinho? Quando a gente multiplica isso, eu vou chegar no X igual a R$972. Então, esse aqui é os juros, tá certo? Quanto que ela deverá pagar ao banco? Então, ela deverá pagar ao banco acompanha comigo aqui, os 12.000 que ela pediu emprestado, mais os 972 de juros. Então, ela deve pagar ao banco, devolver ao banco R$12.972. Então, resposta, ó, vamos colocar aqui. Dona Regina
deverá pagar 972, inverti aqui, pessoal, R$ 972 de juros e o total a ser devolvido será de 12.972. A esse valor que eu devolvo dos juros mais o capital inicial, eu chamo de montante. Certinho, galerinha? Então, nosso segundo exemplo, aqui, uma pessoa pediu R$ 800 de empréstimo num banco para pagar depois de 4 meses. Então, esse aqui é o capital, esse aqui 4 meses é o tempo. Foi combinado que a taxa de juros seria de 8% ao mês. Preste atenção muito aqui, ó. Quanto tempo ela pagará de juros e quanto ela terá que devolver ao banco? É mais ou menos a antiga situação lá. Vamos resolver aqui, ó, pessoal. Resoluçãozinha do nosso probleminha. Então, eu tenho assim, a pessoa, ela pagará 8% de juros ao mês, certinho? Nós lemos lá. Então, o que que é isso? É 8% de R$ 800. Nada mais é do que 0,08. Observe, ó, transformei em decimal, sempre trabalhamos dessa forma, vezes R$ 800. Isso é igual a R$ 64. Isso aqui será o juro por mês, certo? O juro por mês. Vamos lá, deixa eu pegar uma outra canetinha aqui, ó. Como são 4 meses, certo? Como são 4 meses, nós temos o seguinte: 4 vezes 64, que me daria R$ 256, que são os juros dos 4 meses. Correto? O juro dos 4 meses. Certinho? Então, vamos lá. A pessoa, ó, pagará R$ 256 de juros, certo? Depois de 4 meses, a pessoa terá que devolver ao banco os R$ 800 que ela pegou, mais os R$ 256 R$ 256 de juros. A isso aqui nós chamamos de montante. Então, montante é o capital mais os juros que deve ser devolvido ao banco. Então, vamos lá. Quando eu pego aqui, calculo o montante, vamos chamar de M o montante. Eu pego os 800 mais os 256, que me totalizam R$ 1.056. Isso aqui é o montante, então é o capital mais os juros que a gente tem que devolver ao banco. Então, o montante é o capital inicial mais os juros aqui. Então, eu sempre devolvo, né, o valor que eu peguei emprestados mais os juros do mês, certinho? Eu coloquei aqui para vocês uma observação importante, ó. Para usar a fórmula para o cálculo de juros, a taxa aí deve sempre estar na forma decimal. Então, eu coloquei uns exemplos aqui, ó. 30% é 30 centésimos dividido é 0,30. Então, aqui está na forma decimal.
Idem aqui, ó, 7%, 7 centésimos, 0,07, forma decimal. Idem aqui, ó, 6,5%, 6,5 sobre 100, que dividido dá 0,065. E assim por diante, pessoal. Sempre eu vou trabalhar com a porcentagem na sua forma decimal, certinho? Coloquei aqui para vocês, ó, fórmula para calcular os juros, porque no exemplo anterior eu calculei sem a fórmula. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Ao resolver o problema anterior, fizemos o seguinte: juros do mês. 800 vezes a porcentagem, então capital vezes a taxa, certinho? Juros totais, o que que eu fiz? Eu peguei o capital, eu fiz vezes a taxa e depois o tempo que eu peguei emprestado. Então, eu fiz capital vezes taxa vezes tempo. Então, pessoal, olha aqui, ó. Para calcular os juros, basta multiplicar capital pela taxa pelo tempo, que eu tenho essa fórmula aqui, ó. Juros igual a CIT, capital, taxa e tempo. Para calcular o montante, M, somamos o capital mais os juros. Então, tá aqui, ó, montante, capital mais os juros. Observem que nas minhas duas fórmulas aqui, a única letrinha que é minúscula é o I da taxa. Vamos agora aplicar um exemplo utilizando a fórmula que nós deduzimos anteriormente. Então, vamos fazer esses dois exemplos aqui, ó. Calcule os juros de um montante de um capital de R$200 que foi aplicado a uma taxa de 20% ao mês. Então, olha aqui, pessoal, ó, capital. Então, vou colocar um resuminho aqui, ó, R$200. Taxa de 20%, então, I é igual a 20%, é a taxa, sempre em porcentagem, que, transformando em decimal, é 0,2. Tempo, durante, ó, 5 meses, então é o tempo. 5 meses. Observe, pessoal, que a taxa tá ao mês e o tempo ao mês. Eles têm que estar na mesma unidade de medida aí. Então, vamos colocar formulazinha aqui, ó. Juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O tempo também tá em minúsculo, né? Vamos lá. Juros é o que eu quero achar. Então, eu pego o capital, que é o 200, vezes a taxa, que é 0,2, vezes o tempo, que é 5. Ao multiplicar isso, eu vou ter um juros de R$200 também. Isso aqui é o juros. Se eu calcular, vai dar 200 também. O montante é o capital mais os juros. Então, o montante é o seguinte: eu tinha 200, recebi mais 200 de juros, fiquei com R$400, certinho? Esse valor é o valor do capital mais os juros. Então, se eu tivesse pego R$200 no banco com uma taxa de 20%, durante 5 meses eu teria que devolver para o banco R$400, que é o capital inicial mais os juros meus. Vamos ao segundo exemplo aqui, pessoal. Vamos subir um pouquinho a nossa telinha aqui. Durante quanto tempo terei que aplicar um capital de 300, olha lá, capital, rascunho, de 300, a uma taxa, então, I, 10%, que é nada mais que 0,1, ao mês. Então, vamos colocar aqui, ao mês, para que eu receba 120 de juros. Então, ele deu os juros, ó, 120 é os juros. Eu quero saber o tempo, ó, quanto tempo? O tempo eu não tenho, é o que eu quero achar. Então, vamos jogar a nossa formulazinha, juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Os juros eu tenho aqui, eu vou substituir ele por 120, certinho? Igual ao capital. Observem que o capital eu também tenho, 300. Eu tô tirando centavos porque não há necessidade, não tem ali. A taxa eu também tenho, é 0,1. E o tempo é o que eu quero achar, então eu deixo o Tzinho lá, T de tempo. Tudo bem? Agora eu tenho aqui, vamos resolver. 120 igual. Quando eu multiplico aqui, eu desloco a vírgula, né?
para a direita aqui, ó, para a esquerda de vocês. Então, eu tenho 30T. Quem tá multiplicando passa dividindo. Então, tempo é igual a 120 dividido por 30. Vamos simplificar aqui, 12 dividido por 3, 4 meses. Como que eu sei que é meses? Porque a taxa tá ao mês, resposta ao mês. Então, ele pergunta assim, durante quanto tempo terei que aplicar um capital de R$300, a taxa de 10% ao mês, para que eu receba R$120 de juros? Terei que aplicar por 4 meses. Vamos agora ao nosso último exemplo aqui. A que taxa mensal devo aplicar? Então, a que taxa mensal? Então, eu quero saber o I. A que taxa mensal? Devo aplicar R$600, então é o capital, R$600. Para que em 8 meses, então é o tempo, 8 meses, eu receba de juros, olha os juros, R$864. Então, aqui neste problema, eu tenho que calcular a taxa, eu tenho que saber qual é a taxa em porcentagens. Eu vou usar a mesma fórmula que eu sei. Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, certinho? Os juros eu tenho R$864. O capital eu também tenho 600. A taxa é o que eu quero achar, então deixo o izinho lá. E o tempo, 8 meses. Eu coloco aqui. Vou multiplicar aqui primeiro, ó, pessoal. Então, eu vou ter R$864, 6 vezes 8, 48, 4.800 e quem tá multiplicando, vem dividindo aqui embaixo. Então, I é igual a R$864 dividido por 4.800. Quando a gente divide isso, nós vamos achar 0,18, que nada mais é do que 18 centésimos. 18 centésimos é 18%. Então, a taxa mensal que devo aplicar, vamos colocar aqui uma resposta completa. A taxa mensal que devo aplicar um capital de R$600 é de 18% ao mês. Certinho, galerinha? A gente fica por aqui. Se vocês gostaram, dá um like aí e passe para os colegas de vocês. Obrigado.